Oi galerinha, tudo bem? Eu já estou aqui com mais um vídeo de mitologia grega, baseado no nosso livro Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças, que a gente escreveu, eu, meu irmão e meu pai. Se vocês quiserem é só comprar, tá na internet, beleza? Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças, a gente lançou em 2024. Hoje a gente vai falar sobre o mito de Sísifo. Mas pera. Já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa os sininhos das notificações. Se tiver alguma sugestão de vídeo, alguma pergunta do vídeo, deixa aqui nos comentários, beleza? Gente, vocês assistirem o vídeo até o final, se inscrever no canal, deixar seu like, ajuda muito a gente. E tem muita gente no nosso canal que assiste os vídeos e não deixa o like, não se inscreve, não assiste o vídeo até o final. Isso nos atrapalha, tá bom? A gente, como influenciador, não quer isso, tá bom? Então, por favor, se vocês puderem, dá uma mãozinha, um like aqui, ó. Bora começar. Vocês sabem quem era Sísifo? Sísifo foi um rei de uma cidade que depois foi chamada de Corinto. Ele era conhecido por ser muito inteligente, tanto é que ele enganou os deuses 2 vezes. 2 vezes, olha. Sísifo, ele estava muito doente e ele sabia que ele ia morrer. Aí Hades, que é o deus do Tártaro, pediu pro deus da morte, que é Thanatos, ir lá buscar a alma do rei Sísifo. Quando Thanatos chegou lá, em vez do Sísifo ficar implorando que nem um monte de pessoa, implorando pela morte, dar mais uma chance, mais uma vida, não. Ele começou a elogiar Thanatos. Falar assim, nossa, você é muito mais legal na vida real do que o dos mitos. Nossa, você é muito da hora, muito maneiro, e você é muito, muito legal. Aí ele pediu um último pedido pro Thanatos. Ele queria ver os grilhões de Thanatos, os grilhões que acorrentavam as almas. E Thanatos, já todo bobo, falou assim: claro, você pode, porque ele não estava acostumado, né? Aí, quando Sísifo pegou os grilhões, jogou em cima de Thanatos e acorrentou a alma dele no castelo de Sísifo. E Sísifo pegou a mulher dele, ó, rapou fora. Aí, Hades começou a suspeitar, porque nenhuma alma mais morria. Thanatos, aí ele falou assim, vixe, Thanatos não tá fazendo o trabalho dele direito. Mas aí Ares, que é o deus da guerra, foi lá reclamar com o tio. Vixe, tio, o que adianta fazer guerra se ninguém morre? Hades, depois ciente do problema, disse assim, pode deixar que eu vou resolver. E ele foi lá resolver, tirou os grilhões de Thanatos e disse pra ele voltar pro submundo. Então Hades foi lá, pessoalmente resolveu com Sísifo. Mas antes dele achar Sísifo, Sísifo falou pra esposa dele, não faça os rituais fúnebres, me jogue no lixo, porque isso faz parte dos meus planos. Aí, vocês sabem o que é um ritual fúnebre? É uma comemoração para reis, porque eles eram muito importantes, né? Pra época isso era muito importante pros reis. Então ele disse pra não fazer porque fazia parte dos planos deles. E ele já tinha enganado uma vez os deuses, porque ele jogou os grilhões no Thanatos. Aí Hades pegou ele e levou lá pro mundo do submundo. Deixou ele lá com as almas. Só que tinha uma pessoa que era a deusa da primavera. E ela tava muito curiosa, porque ela é esposa de Ares, Hades, e disse assim. E ela pensou assim: vixe, mas Hades nunca sai daqui, ele sempre fica trabalhando. E ele nunca foi pegar uma alma só, imagina. E aí ela foi lá, que era a Perséfone, foi lá conversar com a alma de Sísifo. E disse: o que aconteceu, tal? Ele começou a implorar pra ela, falar assim: nossa, minha mulher, não sei se ela tá fazendo os rituais fúnebres, você pode ver com seus poderes pra ver se ela tá fazendo? Aí, como Perséfone era a deusa da primavera e ela era conhecida por ser muito bondosa e, e inocente. Aí ela falou assim: sim, eu vou ver. E aí, sabe o que ela fez? Ela viu que a mulher dele tinha jogado o corpo dele no lixo. Ela ficou morrendo de dó e ele ficou implorando assim: nossa, você pode me deixar lá um dia a mais pra eu conversar com a minha esposa? E ela toda inocente disse: tá bom, mas você tem que voltar no final do dia. Ele foi lá, espertinho, saiu, rapou fora com a esposa dele, foi viajar pelo mundo, pela segunda vez enganou os deuses. Olha, que espertinho. Aí foi lá, Hades não tinha mais tempo, tinha que pegar outras almas, então ele não tinha mais tempo pra ir lá resolver o caso de Sísifo, então ele pediu pra Hermes, que era o deus mais rápido do Olimpo, o mensageiro dos deuses, pra achar Sísifo. Só que quando ele achou Sísifo, a Terra é muito grande, então o Sísifo já tava velhinho, porque ele ficava viajando e tal. Então o Sísifo falou: ah, de boa, concordo, já passou muito tempo da minha vida, eu não vou mais enganar ninguém.
Só que você acha mesmo que Hades ia deixar Sísifo impune por enganar os deuses 2 vezes? Sabe o que Hades fez? Mandou Sísifo lá pro lugar mais terrível do Tártaro. Que ele condenou Sísifo a rolar uma pedra pra cima de uma montanha, assim, ó. Ele ia rolando uma pedra, e como não tinha um chão lá em cima, só tinha uma ponta, a pedra descia de novo. Ele tinha que rolar e descer. Descia de novo. Aí rolava pela eternidade toda, porque ele não conseguia parar. Ele não conseguia. Porque era um julgamento dos deuses. Sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas falam assim, você sabe o que você tá fazendo? Um trabalho de Sísifo. Sabe por que elas falam isso? Porque provavelmente você tá fazendo um trabalho repetitivo sem sentido. Por isso que quer dizer essa expressão. Se você tá fazendo um trabalho de Sísifo, você tá fazendo um trabalho repetitivo sem sentido. Ó, galera, eu vou encerrar por aqui. Deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo que o meu pai já vai responder, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram da aula do Gabriel? Vocês já tinham ouvido falar do mito de Sísifo? O mito de Sísifo ele é até conhecido, né? É muito legal, né? Quem vai escrever uma obra inteira sobre o mito de Sísifo é um filósofo francês do século XX chamado Albert Camus. Muita gente pronuncia errado, fala Alberto Camus, né? Albert Camus, então você vai ouvir, faz assim, mas o nome certo é Albert Camus, né? E a obra se chama O Mito de Sísifo, que ele fala exatamente sobre como hoje as pessoas têm trabalhos sem sentido. Muitas pessoas trabalham e elas não conseguem achar um sentido. São trabalhos repetitivos, né? Trabalham só para poder ganhar a vida, mas não acham um sentido no que elas fazem. Que é exatamente a tortura que o Gabriel falou, de rolar uma pedra, montanha acima, montanha rola, 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 chega lá em cima, a pedra rola e aí ele tem que rolar de novo, de novo, de novo, de novo. Mas Camus vai dizer que mesmo nessa tortura eterna de rolar uma pedra pela eternidade, num trabalho sem sentido, a pessoa consegue achar algum tipo de conforto na descida, né? Quando a pedra rola para baixo e ele tem que descer para buscar a pedra, ele consegue ter um pouco de alívio. Então, mesmo nesse trabalho repetitivo que às vezes a gente faz, um trabalho sem sentido, às vezes ganhando pouco, a gente mesmo na sociedade que obriga a gente a ter às vezes esse tipo de trabalho, a gente consegue ter um pouco de alívio na descida, né, no descanso, tal, para poder recomeçar novamente o trabalho sem sentido no trabalho de Sísifo, certo? Alberto Camus, filósofo francês do século XX, recomendo muito, uma leitura incrível, uma adaptação moderna à mitologia grega, com uma aplicação prática para os dias modernos. Eu recomendo muito a leitura para quem quiser se aprofundar na filosofia com um viés mitológico, certo? Pessoal, queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui e pedir para vocês compartilharem com as pessoas que vocês acham que gostariam desse conteúdo que os meus filhos estão fazendo. Eu estou muito orgulhoso e gostaria que vocês ajudassem a compartilhar com pais que querem, né, que os filhos também saiam um pouco dessas inutilidades da internet, possam aprender com outras crianças, possam ver como as crianças podem produzir conhecimento, como as crianças podem gerar conteúdo de forma legal, né? Conteúdo de qualidade. Para isso eles estudam, eles leem, é divertido, a gente treina junto, eles apresentam para mim, eu corrijo, ó, isso aqui está errado, isso aqui é assim, assado, tal, e é muito legal. Está sendo assim um tempo, não só mais tempo que a gente passa junto, a gente sempre teve muito tempo junto, eu e meus filhos, é mais de um tempo que a gente passa junto, é um trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho, que é uma produção de conteúdo para a internet, e ao mesmo tempo é um estudo, né? A gente estuda junto, eu estou preparando eles, eles estão aprendendo, eu estou passando tempo com eles, e assim, é muito legal, e eu acho que pode servir de exemplo para outras crianças, ou que, se não for para produzir, que seja para aprender também, para poder ver coisas legais na internet produzida por outras crianças, né? Em vez de coisas inúteis produzidas por adultos inúteis que só falam besteira, você vê materiais de conteúdo produzidos por crianças, né? Conteúdos de qualidade produzidos por crianças. Então ajude a divulgar o nosso trabalho, porque eu estou muito contente com o trabalho dos meus filhos, tá certo? Então, muito obrigado, até semana que vem, a próxima aula dos meninos de mitologia grega pelo olhar das crianças. Beijo, fui!